A imagem é uma coisa muito forte. A gente tem uma relação muito rápida com a imagem assim, hoje. E esse trabalho ele exige um pequeno aprofundamento. Você precisa acostumar o seu olhar para começar a perceber que tem alguma coisa estranha ali. Eu tenho uma série de trabalhos que lidam um pouco com essa questão da percepção dessa incerteza do material ou da profundidade ou de equilíbrio. E a relação do espectador com o espaço. Ele é um trabalho que não existe sem o espectador. Esse trabalho, ele se chama Seção Diagonal. Ele é construído com os mecanismos ópticos e cerebrais de cada pessoa. Assim. Ele se constrói dentro do sistema de cognição de cada um. Esse trabalho, ele se adapta bem aos espaços, mas assim, quanto menos modificação eu faço no espaço, para mim é mais interessante. Com pequenas modificações na sala, essa sala ela recebe uma pintura de um tom, de uma tonalidade de verde, que é uma tonalidade que desestabiliza um pouco a percepção. Era uma coisa de testar uma paleta de cores, assim, muito próximo do branco, de começar a puxar um pouco para o verde, com cores dessas tabelas de casa de tinta. Algumas vezes eu fotografava um pedaço de vidro, e aí pegava a imagem da fotografia e levava para comparar. E aí eu cheguei nessa cor, que é uma cor que tem até uma numeração, que é uma cor comum. Tudo teve que receber essa mesma intensidade de verde. Tive que descobrir uma maneira de criar essa superfície verde no chão também, sem pintar o chão, sem perder a característica do concreto, por exemplo. Comecei a pesquisar tipos de cera que eu podia colocar pigmento. Aí eu fui descobrir que tinha uma cera que era uma cera que já existia no supermercado. Várias coisas que vêm da pesquisa, várias coincidências e aquilo foi se estruturando. O trabalho foi dando forma meio essa vontade de criar essa situação e não sabendo muito bem como fazer. Se aproximar do como a gente enxerga quando tem um plano de vidro no olho. Assim, tá? A gente tem aqui um trilho de madeira de MDF pintado, que recebe uma cor, que é a cor do branco de fora, essa cor mais profunda de dentro do trilho, que é como se tivesse ali um topo do vidro, assim. A parte interna tem uma modificação de tamanho também, que tem um pouco a ver com a refração do vidro. Então é como se eu pegasse todos os elementos que a nossa percepção constrói para criar a imagem, quando você vê através de um vidro, e eu conseguisse reconstruir esses elementos com a pintura, com a madeira, e com essas relações simples só que muito delicadas do espaço, assim. Usando elementos comuns de uma galeria do museu, como pintura, a iluminação, uma pequena modificaçãozinha na luz de dentro. Com essas mínimas modificações, desestruturar essa relação com a percepção. Criar uma barreira, uma seção mesmo no espaço, uma divisão do espaço, tirar a credibilidade do que você está vendo, assim, você ter que tentar tocar, você ter que ultrapassar aquilo para perceber que aquilo, na verdade, não existe, né? Na verdade, é quase que uma sala vazia.
Ele fica nesse limite entre ter um objeto enorme na sala e não ter nada ao mesmo tempo. Acho que a força do trabalho está nisso. Você precisa testar, na verdade é quase como que você fizesse com que o espectador tivesse que tocar a obra. É uma experiência visual, mas ao mesmo tempo talvez o olho não dê conta de toda a verdade ali, assim, daquele momento, então as pessoas precisam experimentar, entrar. Assim, você precisa cruzar essa fronteira, assim, sabe?